Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, nesse vídeo a gente vai ver a volta dos que não foram, né? Um problema, um desafio que já tinha acontecido antes, que volta a acontecer, que é o CREA tentando invadir as competências de outras categorias profissionais. Novidade, né? O CREA não quer que técnico de segurança do trabalho elabore PGR. Isso foi uma sinalização lá do CREA, né, do Paraná, que o colega foi consultar o CREA. Também não sei nem para que Técnico de Segurança vai consultar o CREA. Enfim, mas a gente vai aprofundar nesse assunto e eu vou mostrar, será que o CREA tem razão de não querer que técnico de segurança do trabalho elabore o PGR? Ou será que o CREA não tem razão e está viajando na maionese? Então vamos lá, vamos ver nesse vídeo aqui. Então, para ficar aqui um conteúdo bacana, fácil de digerir, eu criei aqui esse mapa mental para a gente poder aprofundar sobre isso. Deu um trabalho, viu, prevencionista? Então, por isso, eu já quero te pedir, inscreva-se no canal se não for inscrito e dê o seu joinha aí, poxa, o trabalhão que a gente teve aqui para embasar, né, as nossas ideias. Inclusive, esse vídeo está tão bem embasado que você pode mandar ele para os seus colegas da área de segurança, para o engenheiro que às vezes fica, cadê seu CREA? Você só pode elaborar se tiver CREA, não sei o que do CREA. Você pode mandar esse livro, esse link para eles, o vídeo, modéstia à parte, eu acredito que você vai gostar. Então vamos lá. Primeiro, quem o CREA representa, né? Quem é o CREA para vir falar de PGR de outro profissional? O CREA, ele é responsável, isso eu obtive lá no CREA SP, mas vale para todos os CREAs, responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento de quê? Do exercício das atividades profissionais das áreas da engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia, além das atividades dos tecnólogos. Olha só o que o CREA quer. Só nessa descrição fica muito claro, né? O CREA quer dominar o mundo, ele quer colocar todo mundo no bolso. Originalmente, ele seria o responsável apenas pela fiscalização e controle e aprimoramento profissional do engenheiro e agrônomo, mas aí ele já chama geologia, geografia, meteorologia e até os tecnólogos, né? Aí o cara é tecnólogo de administração, vai ser filiado ao CREA também? Então você vê que de imediato aqui a gente já vê uma grande dose de desproporcionalidade. Então, basicamente, quem é que deve obediência ao tal do CREA, né? Será que ele pode fiscalizar as empresas? Não, não pode, porque até como está no site do CREA, né, de SP, o CREA é responsável pela fiscalização de exercício de atividade profissional. Ele não tem poder para fiscalizar a empresa. Quem tem poder para fiscalizar a empresa é apenas órgãos do governo. O CREA fiscaliza apenas os seus filiados. Agora, se uma empresa se filiar ao CREA, aí sim o CREA passa a ter poder de fiscalização daquela empresa, né? As empresas de engenharia, elas possuem certa ligação com o CREA. Então, de certa forma, elas devem alguma obediência ao CREA. Mas o CREA está querendo botar todo mundo do bolso, né? Vou entrar aqui em uma legislação do próprio CREA, uma resolução 437, de 27 de novembro de 1999, que fala sobre a ART. Né? E nessa resolução do CREA, a gente vai lá no artigo 2, olha o que fala o artigo 2. Para efeito dessa resolução, entende-se como a engenharia de segurança no trabalho, prevenção de riscos nas atividades de trabalho, com vistas à preservação da saúde e integridade da pessoa humana. Olha só, prevencionista, isso aqui é importante. O CREA, ele quer colocar um cobertor em cima de tudo, um cobertor em cima do Brasil inteiro, para que só os profissionais da engenharia tenham poder de elaboração de documentos na área de segurança. Para tanto, ele fala assim, ó, engenharia é tudo.
Ora, se engenharia é tudo, eu, CREA, que represento os engenheiros, estou representando a todos. Se a engenharia é tudo na área de segurança, é prevenção de risco, é preservação da saúde, é preservação da integridade, se isso tudo é engenharia, então está todo mundo sobre o meu guarda-chuva. Eu vou fiscalizar o trabalho de técnico de segurança, eu vou fiscalizar o trabalho de tecnólogo de segurança, eu vou fiscalizar o trabalho de ergonomista, eu vou fiscalizar tudo. Lógico que é um despautério, um despropósito absurdo, porque foge contra o próprio item que a gente viu no site do CREA. Ele tem que fiscalizar apenas os engenheiros e agrônomos. E os outros profissionais, né, que são ligados ao CREA, que devem obediência ao CREA. Mas do ponto de vista de saúde e segurança, são os engenheiros apenas. Onde é que está escrito isso? Lá na Lei 7.410. A Lei 7.410 diz que o engenheiro de segurança deve estar afiliado, né, à entidade que o representa. Quem é? O CREA. Está lá na Lei 7.410. Então, vamos até sair do guarda-chuva do CREA e vamos para a Lei 7.410. Depois a gente volta lá no CREA. Essa Lei 7.410, ela dispõe o quê? Sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança do trabalho e sobre a profissão do técnico. Então, a lei diz o seguinte, que o exercício do engenheiro de segurança será permitido a quem? Ao engenheiro ou arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, em nível de pós-graduação. E o portador de certificado, né, da engenharia em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho, ou seja, aqueles primeiros engenheiros, quando não tinha engenheiro, foi feito um curso, né, pelo Ministério do Trabalho em caráter prioritário para suprir a demanda, quando não tinha engenheiro. Agora já tem demais, né? Agora já tem suficiente. Então, olha o que essa lei diz aqui, olha, o exercício da atividade de engenheiros e arquitetos na especialização de engenharia de segurança do trabalho dependerá o quê? De registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Ou seja, ao CREA. Então, diz muito claro aqui, ó, Lei 7.410, o engenheiro de segurança deve estar afiliado ao CREA. E ele diz o seguinte, o técnico de segurança registra onde? No Ministério do Trabalho. Então, para que esse negócio de técnico de segurança do trabalho se registrar no CREA. Isso é jogar dinheiro fora, da maioria dos casos. Ah, Nestor, mas a minha empresa me pediu que eu tivesse registro no CREA. Na maior parte dos casos, eu só vi um profissional defender até hoje que um técnico de segurança do trabalho que fez registro no CREA e que isso beneficiou de alguma forma. Porque todos os outros dizem que não beneficiou. Não vou citar o nome de quem disse que beneficiou, mas de todos os outros. Porque a partir do momento que você se filia ao CREA, você é submisso ao que ele determina. Então, se você está afiliado ao CREA, se você, técnico de segurança do trabalho, está afiliado ao CREA, e o CREA diz, olha, técnico de segurança não pode elaborar o PGR. A partir desse momento, você não pode. E como você viu, o objetivo do CREA é ainda maior. Ele coloca tudo de segurança do trabalho sobre o guarda-chuva da engenharia. Ou seja, só o engenheiro que poderia fazer. E a partir do momento que você se filia ao CREA, você se torna submisso a isso. Então, vou voltar lá para a resolução do próprio CREA. Então, o CREA diz, olha, engenharia de segurança é tudo, tudo isso. É a proteção do trabalhador em todas as unidades laborais, em tudo que se refere à questão de segurança, inclusive higiene do trabalho, né, medição, sem interferências à competência legal. Lá. Então, cara, é simplesmente absurdo. O CREA coloca tudo aqui como se fosse serviço de engenharia. E, na verdade, não é. Vamos voltar lá para o mapa mental, para a gente continuar. Então, o CREA, ele usurpa outras categorias. Ele puxa para si tudo que ele acha que ele deve fazer e ponto. Sem compromisso nenhum com a legislação. Né? Até porque, se a gente for ver pela própria Lei 7.410, a gente vê o quê? Que os engenheiros devem estar ligados ao CREA. E que os técnicos do Ministério do Trabalho. E mesmo assim, você vê muitos CREAs aceitando, né, o técnico de segurança do trabalho fazer parte do seu quadro. Mas o CREA pode fiscalizar a empresa? Não. Isso é dever apenas dos órgãos do governo.
Mas o que a legislação diz, né, sobre o PGR? Será que o CREA tem razão de não querer que o técnico de segurança do trabalho elabore o PGR? Bom, se a gente for ver lá na NR1, que é quem manda no PGR, ela diz o seguinte: os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sobre a responsabilidade de quem? Da organização, gente. Respeitando o disposto das demais normas regulamentadoras, datados e assinados. Ponto. Então a empresa é a empresa que vai implementar o PGR. E esse PGR será elaborado por um profissional, qualquer profissional que a empresa quiser. Qualquer um. A NR4, ela diz que compete ao SESMIT, olha só. Ao SESMIT. Ao SESMIT. Elaborar ou participar da elaboração de quem? Do inventário de risco. Acompanhar a implementação do plano de ação do PGR. Então, compete ao SESMIT, ou seja, qualquer profissional da área de segurança que esteja listado na NR4, né? Engenheiro, técnico, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, médico do trabalho, qualquer profissional. E o que diz a portaria 671, né, que normatiza a atividade do técnico, né? Essa portaria, ela ocupou o lugar da outra portaria que existia que também listava sobre isso, né? Agora, essa portaria que fala sobre a atividade do técnico, lá no artigo 129 e 130, ela entra nos detalhes, né? Essa portaria dispõe sobre a legislação trabalhista, a inspeção do trabalho e as políticas públicas de relação do trabalho. E aí, não sei porquê, né, mas a atividade do técnico acabou vindo parar nessa portaria aqui. Antes ele ficava em outra portaria, veio parar aqui. Então, essa portaria, ela diz o seguinte: o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho depende do quê? De registro prévio na Secretaria do Ministério do Trabalho e Previdência. Não precisa ser registrado no CREA. E diz o seguinte: essa atividade do técnico são, né? Aí eu coloco aqui uma cacetada de atividades do técnico, mas eu quero chamar a atenção principalmente para esse item aqui, ó, que é o dever do técnico, né? O papel do técnico, avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir um parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Ora, meu amigo e minha amiga prevencionista, o que seria esse parecer técnico? O PGR encaixa nesse parecer técnico? Na minha opinião, sim. É um parecer técnico. É você olhar para o ambiente de trabalho e você emitir um parecer técnico. Olha, tecnicamente, esse ambiente tem os riscos X, Y, Z, e para controlar esses riscos, deve ser feito atividade X, Y, Z. Um parecer técnico. Então, se você vê até a portaria que subsidia as atividades do técnico de segurança, dá ao técnico de segurança a incumbência de fazer avaliações do ambiente de trabalho e de emitir um parecer técnico com base nessas avaliações. Ora, se isso não se refere ao inventário de risco e ao plano de ação, eu não sei o que é. Inventário de risco e plano de ação que compõe o quê? O PGR da empresa, gente. Então não tem por que o CREA estar falando isso. Você vê que é completamente descabido o CREA se meter nesse assunto. Mas, Nestor, há casos julgados sobre esse assunto? Existem casos julgados, sim. Lógico, como o PGR é novo, ainda tem novidade em relação a isso, mas a gente já consegue ver alguns casos julgados que falam sobre o técnico de segurança elaborar o PPRA, né? No tempo do PPRA ainda, agora é o PGR ainda, vão surgir essas ações. Então, eu me lembro aqui de cabeça do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Goiânia, que ganhou do CREA, né, permitindo que o técnico de segurança do trabalho elaborasse PPRA, né? Permitindo, não reafirmando, né? Porque do ponto de vista legal sempre pôde. Eu me lembro do Paraná também, que tem uma decisão do Sindicato de Técnicos de Segurança, e também do Sintesp, né, em São Paulo.
Então, se você pesquisar na internet, aí você vai encontrar essas decisões que deixam claro, sim, CREA, o técnico de segurança pode elaborar o PPRA, não tem nada que impeça ele. Mas o CREA é brincadeira, né? Ele se mete em tudo que ele quer dominar o mundo todo. Então vamos lá nesse caso julgado aqui, ó. Assim, a competência apontada na resolução 437 do CONFEA. Ora, que resolução é essa? Meu filho, é aquela que a gente acabou de ver. É o CREA querendo dominar o mundo aqui. Então, esse caso julgado é o seguinte: aquela resolução 437 do CONFEA, que serviu como base para autuações mencionadas no processo, bem como objeto do feito, que se trata da exigência do registro, fiscalização e limitação e restrição das atividades profissionais com prevenção e segurança do trabalho exercida pelo técnico, não devem ser consideradas. Então, esse caso julgado aqui, ele se refere a quê? É um caso julgado onde o CREA quer obrigar técnicos de segurança do trabalho a se filiarem a ele e quer proibir o técnico de segurança do trabalho da elaboração no tempo ainda, né, do PPRA. Essa briga é antiga, gente. Ele que fala, olha, isso não deve ser considerado. Essa resolução, ela não tem competência para lidar com outras categorias profissionais. Ela serve como base apenas para os engenheiros. Então, você vê, o CREA ele usa uma resolução interna, é muito interessante, né? O CREA ele usa uma resolução interna dele, que é só para os engenheiros, e quer ampliar ela para todo mundo. Então, você tem aqui um caso julgado claríssimo, dizendo, o CREA não tem competência e a resolução do CREA não deve ser considerada para restringir a atividade profissional do técnico de segurança do trabalho. Não tem competência para isso. Não pode. Ah, não, a atividade de prevenção é só do engenheiro. Não pode. Não existe. Está errado. Beleza, prevencionista? Então, documentalmente, aprovei para você. O CREA não tem competência para definir quem elabora ou quem deixa de elaborar o PGR. Aliás, ele tem competência para definir na área da engenharia, na área dele, dos filiados a ele. A partir do momento que o engenheiro se filia ao CREA, ele deve obediência ao CREA. O CREA é o Conselho dos Engenheiros. Arquitetos, agrônomos também. Aliás, arquiteto tem o próprio dele, agrônomos também. Mas o que eu quero dizer é que na área de segurança no trabalho, na área de segurança do trabalho, o CREA manda apenas no engenheiro de segurança. Porque é a área que lhe compete, inclusive legalmente, como a gente mostrou através da Lei 7.410. Conclusões que a gente pode chegar, O CREA não tem poder para decidir quem elabora ou quem não elabora o PGR. A legislação não dá apoio ao CREA, somente a legislação interna dele, Mas a legislação de segurança não dá apoio ao CREA, porque a NR1 deixa para o empregador definir quem elabora o PGR da empresa dele. Então, o CREA não tem poder para definir isso, a legislação deixa em aberto. O CREA, e também temos casos julgados, eu acabei de apresentar um para você aqui, que diz, o CREA não tem poder para isso não, cara, para definir isso aí não. Então, o CREA não tem poder para decidir quem elabora o PGR. Lógico, se esse PGR for elaborado por engenheiro de segurança, ele vai estar submisso ao CREA, sim, ele vai ter que emitir RT, porque a área de engenharia, obrigatoriamente, tem que se filiar ao CREA. O engenheiro de segurança, falando aqui no aspecto de saúde e segurança, obrigatoriamente tem que se filiar ao CREA. O CREA só manda na categoria de engenharia e agronomia. Só. Nas outras áreas, é só você não se filiar a ele para você não ser submisso. Eu vejo muitos colegas técnicos de segurança que se filiam ao CREA, parece que até alguns CREAs em alguns estados não estão aceitando mais a filiação do técnico. Mas a partir do momento que o técnico de segurança de trabalho se filia ao CREA, ele deve obediência ao CREA. Então, se o CREA falar, técnico de segurança não pode elaborar o PGR. A partir do momento que o técnico de segurança é filiado ao CREA,
ele vai ter que obedecer. Porque agora ele está submisso por ser filiado. A partir do momento que você se filia, você cumpre as regras. Por exemplo, se eu quero participar de um clube de golfe, se eu me filio lá, eu tenho que seguir as regras do clube de golfe. As mesmas coisas o técnico. A partir do momento que ele se filiar ao CREA, vai seguir as regras do CREA. Mas não há nenhuma necessidade de técnico de segurança do trabalho se filiar ao CREA. A gente já falou isso aqui. Outra conclusão. Se o CREA cruzar o seu caminho profissional, acione ele na justiça. Acione na justiça. Não adianta ficar na internet gritando, igual eu vi um cara fazendo vídeo e fez o vídeo, gritou: quem é por nós? Quem é por nós? Quem vai nos defender? Pô, fala com seu sindicato, meu filho. Ou entra você na justiça, você mesmo contra o CREA. E publica, ganhou, publica. A gente precisa que em todos os estados o pessoal comece, naqueles que o CREA, né, quer dominar tudo, que o pessoal entre na justiça contra o CREA, ganhe e publique. E publique. Porque a gente precisa divulgar o máximo que o CREA não tem essa competência. Que vira um mito, né? Um mito. Não, pode se for filiado ao CREA. E não podemos deixar o CREA dominar o mundo. Por isso, se ele cruzar o seu caminho, acione ele na justiça e publique. Você viu que pela própria resolução do CREA, a intenção dele, desde sempre, é dominar o mundo da segurança todo, né? Quem pode fazer o papel de segurança do trabalho? Só engenheiro. É atividade de engenharia. Se fosse pelo CREA, nem existiria técnico de segurança. Tudo ia ser engenheiro, né? Só eles querem fazer tudo. Mas a gente viu que a NR1 abre caminho para qualquer profissional de segurança elaborar o PGR. A gente viu que a própria portaria da profissão do técnico de segurança do trabalho, portaria 671, deixa muito claro que o profissional de segurança tem a incumbência, o técnico de segurança tem a incumbência de fazer análise do ambiente de trabalho e de emitir um parecer técnico. E isso, sim, lógico, se encaixa muito bem no inventário de risco, no plano de ação e no próprio PGR. Então, esse negócio de técnico de segurança não poder elaborar PGR é balela. Balela pura. Não cai nisso. A sua limitação profissional na área de segurança é o seu nível de conhecimento. Busque se aprofundar, busque entender mais. Lógico, não faça PGRs porcaria e você não vai ter nenhum problema. Existe uma exceção legal aqui no que se refere à elaboração do PGR, que é a NR18, tá? Importante a gente mencionar aqui, já ia esquecendo. Na NR18, ou seja, o PGR de obra, a NR18 diz o seguinte, que o PGR deve ser elaborado na obra, né? Construção civil, NR18, profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob a responsabilidade da organização. Quando a norma fala legalmente habilitado, nós estamos falando, sim, do engenheiro, mas, nós estamos falando aqui, por favor, NR18, tá? E, mesmo na construção civil, a gente percebe que nos canteiros de obras menores, com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, o PGR nessas condições pode ser elaborado por um profissional qualificado em segurança no trabalho. Esse qualificado em segurança do trabalho é o profissional que tem formação na área. Então, qualificado é o que tem formação na área de segurança, o legalmente habilitado é o que tem formação na área de segurança e tem registro no respectivo conselho de classe. Nesse caso, engenheiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí, se inscreva no canal. E se você quiser aprender mais sobre a elaboração do GRO, do PGR, se inscreva no nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR. O link está na descrição. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!